Nós temos uma série de mensagens em todo o livro de Samuel. Eu peço que abram no 1 Samuel, capítulo 11. Semana passada nós vimos Tiago trouxe a mensagem no capítulo 9 e 10. Nós vimos o quão pecador era Saul. Israel não deveria ter chamado por Saul. Eles deveriam ter um rei conforme o coração de Deus e não conforme as nações pagãs ao seu redor. E Saul é exatamente, como bem explicou de forma claríssima o Tiago, Saul é o cara mais parecido com os pagãos que nós temos aqui. Mas inacreditavelmente, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, a gente pode ter uma única narrativa em que Saul fez uma coisa positiva, e que o texto descreve ele de forma mais positiva, é unicamente aqui em 1 Samuel capítulo 11, onde ele vai vencer um sujeito chamado Naás e os amonitas aqui. Então 1 Samuel capítulo 11, é um capítulo curto, apenas 15 versículos. Após a leitura, eu dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos que respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Vocês acharam? 1 Samuel capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim: Então o amonita Naás subiu e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhes respondeu: eu farei uma aliança convosco sob a condição de que o olho direito de todos vós seja arrancado, e assim eu trarei humilhação a todo o Israel. Os anciãos de Jabes disseram: dá-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Quando os mensageiros chegaram a Gileade de Saul, relataram essas coisas ao povo, pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. E naquele momento Saul voltava do campo trazendo gado e perguntou: o que está acontecendo com o povo que chora? E contaram-lhe o que os homens de Jabes haviam dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele, e Saul ficou muito irado. Então pegou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou por todo o território de Israel por meio de mensageiros e disse: assim se fará os bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e vieram unidos. Saul passou-lhes revista em Bezeque, havia 300.000 homens em Israel e 30.000 de Judá. Então disseram aos mensageiros que havia chegado: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, no calor do sol, sereis libertos. Os mensageiros vieram e anunciaram aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 grupos, entraram no acampamento dos amonitas, e durante a madrugada os atacaram até o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam de modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são os que diziam: será que Saul nos governará? Traze-os esses homens para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel neste dia. Depois Samuel disse ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. Então foram para Gilgal, onde constituíram rei a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas diante do Senhor. E Saul se alegrou muito ali com os homens de Israel. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da sua santa palavra, o instrumento que o Senhor usa para falar no presente, no agora, de forma viva, eficaz e poderosa com cada um dos seus filhos e filhas. Que o seu Espírito fale conosco poderosamente através, ó Deus, dessa narrativa de Saul ao vencer este amonita Naás, e que o Senhor nos esclareça ao colocarmos essa passagem à luz de toda a Bíblia, que o seu Espírito nos mostre a beleza, a glória e a excelência
do nosso Senhor Jesus, aquele que é o ungido, o Messias, o único capaz de nos livrar dos nossos inimigos, do pecado, da morte, do diabo. Que o Senhor venha a ser glorificado através da exaltação do seu Filho, pelo meio louco e fraco da pregação da sua palavra. Fixe nossos olhos e ancore nossos corações na sua palavra, para a sua glória e para o nosso bem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Normalmente nós começamos os sermões com alguma história para nós engajarmos com o texto bíblico, mas hoje eu gostaria de começar com todas as histórias que valem a pena e cativam o nosso coração. E todas as histórias, elas têm um enredo, elas têm elementos em comum que vão assim cativar nosso coração, arrebatar a nossa imaginação e nos prender do começo ao fim da narrativa. Pense em nossas crianças, por exemplo, em todas as histórias de princesa, as princesas da Disney mesmo, todas elas vão ter o mesmo enredo. Se a gente pensar, por exemplo, em filmes infantis como Rei Leão, ou até mesmo filmes adultos, filmes de super-heróis, Marvel, DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, todos eles vão ter o mesmo paradigma, o mesmo padrão, que é: o mundo estava em ordem, né? E aí insere-se uma crise nessa ordem, e normalmente essa crise ela é introduzida através de uma pessoa maligna, um vilão, alguém que é desprezível, alguém que é maligno, que ele só quer fazer o mal mesmo, por N razões, né? Esse mal ele tem uma certa prevalência por um tempo, porque ele é derrotado logo no início, a história não tem graça nenhuma, e depois nós temos um plot twist é enredo, é uma virada de enredo, onde o mal no fim, ele é derrotado, em meio a toda dificuldade, o mal é derrotado. E todas as histórias, elas nos cativam, porque elas estão mimetizando, refletindo, imitando a grande história real do que Deus tem feito no mundo. Ele criou todas as coisas boas, a criação de Deus é muito bom, é o palco para a sua glória, é o palco para que a humanidade o glorifique. E aí no capítulo 3 de Gênesis, surge a crise, surge o vilão, surge o inimigo, a própria serpente aparece ali, vence Adão e Eva na conversa, eles caem em pecado, e até então nós estamos aqui no Antigo Testamento arrastando esse domínio do diabo, esse domínio do pecado, das trevas, do mal, até que por fim, no meio da história, o nosso Senhor Jesus ele vem, e aí nós temos o maior dos plot twists, a maior virada do enredo, que é a morte e a ressurreição de Cristo, que ninguém esperava. O Messias veio, ok, ele foi pendurado numa cruz e morreu, ninguém esperava por isso, mas a sua morte ele vence, ninguém esperava por isso. Ele ressuscitou dos mortos, aí é escândalo mesmo, aí é a maior das maiores viradas de enredo real na história que aconteceu, e ele vai voltar para terminar aquilo que ele concluiu. Essa é a história real do que está acontecendo, aconteceu e vai acontecer no mundo, e de como Deus tem conduzido tudo isso para a sua glória, para o bem da sua igreja e para a exaltação do ungido, do Messias, do Cristo, que é o nosso Senhor. E meus irmãos, por que eu falei essa grande história que eu estou fazendo? Porque o capítulo 11 de 1 Samuel é como se fosse toda essa história de Gênesis, Apocalipse, da criação do mundo, da queda de Adão, da vida de Cristo. É como se fosse tudo isso condensado em 15 linhas, em 15 versículos aqui diante de nós. E o grande segredo para a gente entender como essa passagem se conecta com o guarda-chuva maior da Escritura, o que é um pequeno segredo para nós, entre aspas, esse segredo, mas um judeu iria sacar no mesmo momento em que começasse a ler isso daqui, é o nome Naás. Vejam comigo, capítulo 11, versículo 1. Então, um amonita, Naás. Né? Naás, em hebraico, significa serpente. Né? A pronúncia é Nahash. Parece até o Harry Potter falando a língua das cobras, né? Nahash é a mesma palavra, é o mesmo nome que aparece em Gênesis 3. Gênesis 3 está tudo muito bom, e aparece Nahash, aparece Naás, aparece a serpente, a cobra, a mais astuta das criaturas, a mais sagaz, aquela que vai trazer a queda do rei, que é Adão.
Então, qualquer judeu sabendo hebraico aqui, imediatamente lembraria, opa, apareceu uma nova serpente, apareceu uma nova cobra, apareceu alguém que está a serviço do diabo aqui. Então, o texto é muito claro, o texto é gritantemente simples para nós, porque o verso 1 ao 3 é essa ameaça que é introduzida aqui na narrativa. O capítulo 10 termina com o Saul sendo ungido rei privadamente por Samuel, e aqui nós temos essa crise sendo introduzida lá no pessoal do sul de uma cidade chamada Jabes, da região de Gileade. A narrativa é introduzida, e aí depois o rei, o Messias, é convocado, e desse momento específico da história é Saul, né? E vejam, aqui, meus irmãos e irmãs, Saul é o Messias. Ele é, porque Messias é o ungido, é ele que Deus vai capacitar para derrotar a serpente, para derrotar Naas. Então é a história de Gênesis 3,15, o filho da serpente, que tem o seu próprio nome, Naas, serpente. Ele está querendo afligir sofrimento, ele quer morder o calcanhar do filho da mulher, que é Israel. E aí, o filho da mulher aqui, Saul, o primeiro rei de Israel, ele é capacitado por Deus para derrotar a serpente, Naas, que ele vai voltar depois em 2 Samuel 10 e 2 Samuel 17, para dar mais trabalho ainda para Davi. Então a gente tem no livro de Samuel, a gente tem um tema que passa ele, que é o tema dessa serpente, que ela reaparece. Ela reaparece com Golias, ela reaparece nos filhos de Naas depois, e ela está o tempo todo à espreita para tentar afligir dano ao povo de Deus. E aí Deus levanta Saul, depois levanta Davi para derrotar esses filhos de Belial, esses filhos da serpente, esses Naas que aparecem durante a história. Mas vamos começar a história então, capítulo 11, verso 1. Diz que Naas era um amonita. Amon ele surge com o sobrinho de Abraão, que é Ló. Ló, ele tem um relacionamento incestuoso com as suas filhas, e desse relacionamento absurdamente perverso, um dos filhos que nasce é Amon. E aí eles constituem uma tribo toda, uma pequena nação ali, e eles estão ali do lado, às margens ali, a fronteira da terra prometida de Canaã. Quando Deus manda Israel conquistar lá Canaã com Josué, ele fala para eles não entrarem em guerra com os amonitas. Um pequeno resquício de graça sobre a vida de Ló ainda, mas no livro de Juízes, os amonitas, o pessoal de Amon ali, os descendentes dele, eles entram em guerra contra Israel, e ali eles se caracterizam então finalmente como descendentes da serpente, como inimigos do povo de Deus. E agora Naas, ele é o rei de Amon, ele é o rei dos amonitas. Lá no capítulo 12, Samuel vai falar para nós que ele é o rei. Então o rei serpente, Naas, ele aparece, ele sitia, ele cerca a cidade de Jabes de Gileade, e todo mundo daquela cidade estremece de medo. E no desespero, tentando proteger a vida, o pessoal de Jabes fala assim: Naas, faça uma aliança conosco, faça um pacto conosco. Eles estavam querendo compactuar ali com Naas, para Naas livrá-los. E vejam, os evangélicos aqui no Brasil, e talvez em outras partes do mundo também, a gente às vezes fica muito abitolado e talvez muito temeroso quando a gente ouve a expressão pacto com o diabo, né? E a gente fica, nossa, fulano de tal deve ter pacto com o diabo, ele cresceu do dia para a noite. Aquela pessoa, ela sacrifica bodes ali num templo pagão, e isso deu sucesso para ela. Ela fez um pacto com o Satanás. E a gente fica assim, como se fosse a coisa mais maligna e perversa que existe no mundo e que se há de se fazer. Se você falar tal música e ler tal coisa e fazer tal coisa, você vai estar entrando num pacto com o diabo sem você saber. Tinha muito disso antigamente, deve ter hoje em dia ainda, né? Mas essa mentalidade, talvez o diabo fazendo brincadeirinha com os ignorantes. Porque, meus irmãos e irmãs, todos os seres humanos que não estão compactuados com Cristo pela fé estão num pacto com o diabo. Estão num pacto com Naas. O que é um pacto? Um pacto é um relacionamento
de um senhor para com os seus vassalos. E nesse relacionamento tem ordens, tem punições. O que Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 8? Ele fala: olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem o que ele faz, vocês obedecem ao que ele faz. Ele é mentiroso desde o princípio e vocês também mentem. E ele estava falando isso para os fariseus. Inimaginavelmente, o pessoal mais moral do planeta Terra estava compactuado e afiliado com a serpente. Então a pessoa pode brincar de oferecer rituais satânicos e tudo mais. Isso não vai mudar nada da realidade do que se ela viesse para a igreja e estivesse compactuada com o pecado. Ela está no relacionamento pactual, ela está no relacionamento de servo, de escravo, e ela voluntariamente ama essa condição de ser escrava, filha e serva da serpente. Aqui nós estamos lidando com o povo de Deus. O povo de Amon, os amonitas, já estavam compactuados com Naás. Agora, quando Naás se aproxima do povo de Deus, no desespero, sem saber como se livrar da tentação, do perigo, da morte, eles falam: Naás, faça uma aliança conosco. Isso descreve muitos dentro da igreja que se vendem ao diabo, e não fazem isso pintando a cara, fazendo tatuagem, se vestindo igual maluco. Não, faz isso simplesmente por se entregar e se abandonar ao lamaçal do pecado. No desespero: eu não consigo vencer, eu não consigo estar diante da serpente, eu vou fazer um pacto com ela, porque às vezes eu tenho algum livramento. Só que o pacto com o diabo, o pacto com Naás, nunca é o que as pessoas esperam. O verso 2 fala assim: porém Naás, a serpente, o amonita, lhes respondeu: eu vou fazer um pacto com vocês, mas a condição, e a condição é estrutura de pacto, é o Senhor impondo condições aos seus vassalos, aos seus escravos. E a condição é: para vocês se livrarem de mim, do meu poder, da minha espada, da morte que eu trago, do terror que eu trago, eu vou arrancar um olho de vocês. Para que, o texto fala, assim eu vou trazer humilhação a todo o Israel. Isso aqui é muito significativo. Vamos nos deter um pouco aqui nesse arrancar um olho. Vejam, em outros momentos, como lá no rei Zedequias, quando ele vai para a Babilônia, arranca-se os 2 olhos dele. É uma humilhação muito grande, mas a pessoa fica completamente cega ali. Naás, ele tem uma estratégia diferente. Ele tem uma estratégia de mutilação e de tortura que envolve arrancar apenas um dos olhos das pessoas ali. O ato de dor, de humilhação, de ser algo irreversível, marca essa humilhação, mas ela tem outros propósitos também que Naás tem em mente aqui. Quando a gente está pensando no contexto de guerra, aqui séculos antes de Cristo, arrancar um dos olhos tem 3 impactos diretos na vida dos jabezitas aqui, dos israelitas aqui em Jabes de Gileade. Primeira coisa é que vai tirar a percepção dos israelitas. Eles vão ficar apenas com metade da visão. Isso limita 50% a percepção deles da realidade do mundo ali. Qual é a implicação disso? Com a percepção ruim, eles em qualquer batalha eles usavam um escudo aqui diante dos olhos deles. Aqui eles reconstroem o texto dessa forma. Eles não conseguem mais lutar direito, tá? Então não tem como ir para a guerra se todo mundo tem um olho só. Vai morrer, porque o soldado vai vir aqui no seu ponto cego, que é metade da sua periferia aqui de visão, e vai ser muito fácil derrotá-los. Então, primeiramente, tira a percepção, diminui a percepção da realidade, incapacita-os para a batalha, e em terceiro lugar, eles ainda podem servir a Naás. Esse é o ponto. Porque se eles ficam completamente cegos, sem os 2 olhos, eles são completamente inúteis para Naás. Não vai servir ali muito para muita coisa.
Né? Uma coisa é o rei de Israel lá na Babilônia ter os dois olhos vazados como humilhação máxima, mas o povo todo não vai prestar, era melhor matar do que arrancar os dois olhos. Então Naás, ele tem esses 3 passos em mente: eu vou tirar a percepção deles, incapacitá-los para futuras batalhas, eles não vão ter um motim de rebelião contra mim, ao mesmo tempo que eles vão ser completamente entregues ao meu serviço. Eles vão poder estar à minha disposição com a metade da visão deles ainda, sem nenhum perigo deles avançarem contra mim. E se Naás é o filho da serpente, ele tipifica o diabo aqui, meus irmãos e irmãs, isso é muito ilustrativo para o que o diabo faz e quer fazer com cada um de nós. Quando ele aparece para nós, ele oferece esse pacto, ele oferece essa aliança. E quando a gente abraça isso, quando a gente peca, quando a gente cede à tentação, a primeira coisa que acontece é a nossa percepção, ela fica míope, ela fica anuviada, ela fica embaçada, a gente não consegue mais enxergar a glória de Deus, a gente não consegue mais perceber a graça de Deus nas nossas vidas, a gente não vê saída, a gente não consegue mais ter comunhão com a igreja, e aí a gente se vê ali afundando no lamaçal do desespero, como lá no peregrino. A gente se vê em desespero, né? O apóstolo Pedro vai dizer em sua carta que se a gente não crescer na fé, a gente vai ficar espiritualmente míope, tudo embaçado, eu não consigo enxergar direito, não consigo discernir a realidade, eu não consigo saber o que é preto, branco, cinza, o que é colorido, fica tudo embaçado, e aí nós tomamos decisões e fazemos julgamentos desesperados, de pular de uma ponte espiritualmente falando, até mesmo fisicamente falando, mas a gente entra naquilo que João de Damasco, lá na Idade Média, vai chamar de a noite escura da alma. Tudo escurece, tudo é tomado de trevas, de abismo, como na criação de Gênesis 1:2, e a gente perde essa percepção, e vejam, quando a gente perde essa percepção, nós paramos de lutar. Quando às vezes a gente se entrega para o pecado, a próxima coisa que a gente vai fazer, se a graça de Deus não intervir, é voltar a pecar e se entregar ao maldito pecado, às condições do pacto com a serpente. E cada vez mais ele vai te cobrando mais e mais pecado, a tentação vai ficando cada vez mais forte, mais irresistível, e isso é um abismo chamando outro abismo. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, porque todo mundo aqui peca. E além de não ter a percepção correta pelo óculos da Escritura, não lutar mais de forma genuína, eficaz com os meios de graça, a gente vai lutar de outras formas, absurdamente dando murro em ponta de faca, se afligindo cada vez mais em pecado. Nós ficamos à mercê do diabo, nós ficamos como se fôssemos servos da serpente. A gente não presta, a gente não está servindo mais a Deus, a gente não serve mais a igreja, a gente entra no individualismo, a gente entra numa comiseração, a gente não lê mais a Escritura, não ora mais. Isso pode acontecer no mesmo dia, isso pode se estender para semanas, meses e quem sabe anos de nossas vidas, porque a gente está compactuando com a serpente. A gente está se esquecendo da nova aliança, do pacto que a gente tem com Cristo Jesus, a gente está se entregando aos nossos pecados. Verso 3, 1 Samuel 11: os anciãos de Jabes disseram: dá-nos 7 dias para que enviemos mensageiros contra o território de Israel, e se não houver quem nos livre, nós nos entregaremos a ti. Naás deixa, porque Naás está tomado de orgulho. Ele fala: pode ir, não tem ninguém em Israel que vai peitar a minha. E aí, se não tivesse ninguém mesmo, não ia ter se não fosse Saul. Aí o desespero ia cair completamente sobre eles aqui, né? Até que a mensagem chega até Saul, e Saul ele vai passado por Deus, ele vai lá e derrota o exército de Naás, derrota os amonitas. Mas até lá, 7 dias, o desespero bate. Os mensageiros saem de Jabes lá no sul,
e ninguém é capaz de peitar Naás, igual depois ninguém é capaz de peitar Golias. Em outras palavras, ninguém pode peitar ou vencer a serpente. Ninguém. Você não tem força, você não tem inteligência para isso, você não tem sabedoria para isso, você não tem disposição para isso, você não tem estratégia para vencer um ser que é mais forte, mais antigo, mais poderoso, mais inteligente, mais sagaz do que você. E se juntasse toda a humanidade perderia. Todo Israel perderia. Adão perdeu no Éden. Eva se entregou e ela não tinha pecado. Quem dirá nós? E você vai procurar socorro aonde? O pessoal de Jabes vão procurar socorro aqui. A gente vai 7 dias, a serpente crente que ninguém ia peitar ela. O único capaz disso é o Messias, é o ungido. É aqui Saul tipificando e apontando para o filho de Davi, que é o nosso Senhor Jesus. É nele que está o nosso socorro. Nada em Israel, nada na igreja, nada na criação para Naás. Nada para a serpente. O Fernando leu hoje. Ele é o grande dragão vermelho. Ele arrasta com a cauda 1/3 das estrelas do céu. Os anjos caíram pela sua lábia. Não há esperança contra a serpente. E a serpente, ela não quer que você vá no templo pagão oferecer bodes em sacrifício a ele. Isso é apenas uma comédia que ele pinta para nós. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você entre no pacto com ele, porque ele quer ver você pecar. Ele não quer ver a imagem daquele homem que o venceu sendo formado em você. Ele não quer ver Cristo em você. Ele quer ver você chafurdeando-se, se entregando ao pecado. É isso mesmo. O resto é só circo e espetáculo. É isso que Naás quer. Ele quer arrancar o olho de Israel. Ele quer humilhar o povo de Deus. E a esperança só está naquele que foi ungido pelo Espírito para derrotar. Segundo lugar, verso 4 ao 11, Saul é levantado aqui, o pessoal todo chora, o desespero bate no versículo 4 deles aqui, e aí Saul voltando do campo, ele estava vivendo a vida dele normal, igual o Tiago falou para nós semana passada, ele foi ungido rei, mas não importa, ele volta a vida dele comum. Voltando do campo, ele ouve isso, e o verso 6, o Espírito se apodera dele, ele fica irado com aquilo tudo. Ele pega um boi, parte ele em pedaços, manda um pedaço para cada tribo de Israel. Daqui a pouco eu vou lembrar, mas o que isso lembra Israel. E aí ele fala: é assim que eu farei com os bois de quem não se unir a Saul e a Samuel, ao rei e ao profeta. Aquele que está debaixo da ordem de Deus, é aquele que traz a palavra de Deus. E aí acontece algo inusitado no verso 7, lá no finalzinho. Fala que o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unidos. Ele passa a revista deles, 300 mil homens de Israel, mais 30 mil de Judá. Eles fazem uma estratégia ali, vão dividir em 3 grupos, entram lá no arraial dos amonitas e os derrotam. Eles derrotam de uma forma tão grandiosa que não tinha 2 amonitas correndo juntos. Eles se espalharam desesperadamente de uma forma completa e total. Esse texto ele encapsula o Evangelho para nós, mesmo uma pessoa tão fora da curva como é Saul aqui. Qual que é o enredo então? O rei, o Messias, o ungido, ele, diante da crise, diante da serpente, diante do rei serpente, ele se indigna com aquilo, o Espírito o empodera, e através do poder do Espírito, ele chama o povo de Deus para a batalha. E ao chamar o povo de Deus para a batalha, a voz dele, a mensagem de Saul, cai como um temor de Deus em todo Israel. Temor não é medo. Temor é uma santa reverência
uma confiança, obediência naquele que é infinitamente transcendente a nós, naquele que é o nosso Deus, nosso Criador, nosso sustentador e Salvador. E diante desse maravilhamento, diante desse espanto da grandeza de Deus, convocado pela voz do Messias, o temor domina Israel. E a diferença para o medo é gritante, porque o medo paralisa. O medo traz desespero. É isso que aconteceu com Jabes. Eles estavam chorando em voz alta. Isso é medo. Medo da serpente. Mas quando o Messias conclama o seu povo, o temor ele faz o oposto. Ele não paralisa com medo, pelo contrário, ele liberta Israel do medo e o lança nessa trajetória de batalha. A voz do Messias os liberta para que eles, primeiro, se unam como um só povo. É por isso que a imagem do rei sempre está atrelada à imagem do pastor. O pastor reúne os seus animaizinhos, ovelhas. O rei é o único capaz de unir a multidão pecadora do povo de Deus. O povo de Deus é unido e eles marcham para a batalha sem pestanejar, sem tremer. Eles marcham. O povo de Gileade, eles ficam maravilhados com isso, eles se alegram, eles já confiam, eles enganam a serpente ali na haste. Ele fala: amanhã ele se entrega a você. Saul vem e os vence. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Ele é aquele que é capacitado de forma irrestrita pelo Espírito Santo. Ele, lá em Isaías 11, fala que o filho de Jessé, o filho de Davi, é o Messias, e fala que ele fala assim: sobre mim repousa o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e conhecimento, Espírito de temor do Senhor. Então o temor do Senhor ele é completo no Messias, porque ele é completamente obediente a Deus. E ao ser ungido com o Espírito Santo, ele proclama boas novas. Isaías 61 e 63 é a primeira coisa que Jesus fala no Evangelho de Lucas. Ele vai na sinagoga, ele abre o rolo de Isaías e ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu, ele me capacitou para pregar as boas novas, que é a libertação dos cativos. Jabes estava cativo de Naás aqui. Eles estavam sitiados pela serpente aqui. E aí a boa notícia chega. Saul se levantou, o rei foi capacitado, o rei vai vencer a batalha. Isso é boa nova, isso é evangelho. E eles se alegram com essa boa notícia. Jesus fala: eu sou o Messias, eu sou o único que foi ungido e capacitado por Deus. E quando ele vem, a sua palavra poderosa nos dá o temor de Deus, nos une a um só povo, e nós marchamos contra Naás, contra aquela velha serpente. E vejam, o texto que foi lido na liturgia, Apocalipse 12, não é no fim dos tempos. Porque fala que o dragão ele aparece, ele tenta abocanhar a serpente, e aí ele foi expulso do céu. Ele foi expulso, isso não é sobre o fim dos tempos lá quando Jesus voltar. Quando é que a serpente foi expulsa do céu? Na cruz de Cristo Jesus, 2000 anos atrás. O que isso significa é muito simples. O diabo, como um ser da região invisível, da dimensão invisível, um ser caído, mas ainda assim um anjo caído, alguém que está na dimensão invisível, ele tinha, pela permissão de Deus, acesso ao trono de Deus. Ele poderia ir até o centro do céu, onde se manifestava o trono de Deus, onde se manifesta o trono de Deus, e ele tinha a legitimidade de acusar o povo de Deus. Ele tinha, desde a queda de Adão até 2000 anos atrás, ele tinha total liberdade e legitimidade de chegar diante do trono de Deus e acusar cada um dos filhos de Deus. O livro de Jó escancara essa realidade para nós. A serpente vai até o trono de Deus
Deus toma iniciativa, vixe meu servo Jó. Ó, ele só está fazendo isso porque o Senhor o abençoa e o cerca de todo lado. Ele se coloca como o acusador de Jó. Ele se coloca como aquele que está diante do tribunal, diante do trono do Rei do Universo, de Yahvé, e ele acusa. E Deus permite. Vocês conseguem imaginar as acusações de Naás, o senhor de Naás, a serpente verdadeira, trouxe para Deus? É sério? Noé, esse velho, bêbado, pelado, é ele que vai esmagar minha cabeça? É ele, através dele que vai vir o Messias? É sério Abraão, que mente o tempo todo, porque está com medinho de Abimeleque, do rei do Egito, que Sara é sua irmã, esse mentiroso, esse incrédulo que não espera nas suas promessas, engravidou Agar, porque não confia que o Senhor vai trazer filho a Sara. Jacó, olha o nome do cara, a vida toda enganando os outros, o trapaceiro, é ele que é Israel. Judá, o Senhor vai trazer o Messias através de Judá, porque Jacó, antes de morrer, ele fala, o rei vai vir através de Judá. Judá é o pior dos irmãos. Gênesis 38, contrastando com José, que é o melhorzinho ali dos filhos de Jacó, Judá, ele trapaceia Tamar, a esposa do seu filho, promíscuo, se deita ali com Tamar. Davi, esse adúltero assassino, é ele que é o cabeça que vai vir o Messias. Todas as acusações são verdadeiras, são legítimas, são reais, e a Bíblia não esconde isso. Isso que é maravilhoso, ela não esconde isso. Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos eles mereceriam ir de bala e cuia para os quintos dos infernos. Como é que Deus pode ser amigo desses caras? A resposta, ela é delegada, ela é esperada, existe um delay na resposta. 2 mil anos atrás, opa, o meu filho, você tem alguma acusação contra ele? Não consigo acusá-lo de nada. Eu tentei ele por 40 dias no deserto, não pecou, né? Na cruz, ele leva os pecados de todo o povo de Deus, inclusive daqueles que vieram antes. E portanto, agora não há mais acusação contra ninguém. Está em Cristo Jesus. Ele cai do céu, ele é expulso, e ele sabe disso, ele não tem mais o que falar lá no céu. Não tem mais. Romanos 8:1. Não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que os justifica pelo sangue de Cristo. É Apocalipse 12. Eles o venceram, a igreja, pelo sangue do Cordeiro. Como é que se vence Naás? Correndo para o Messias. É o único lugar. O dragão está com a boca aberta. Você não tem o que fazer. Ele está vomitando pecado, tentação, vício, imoralidade, mentira, idolatria, ganância, cobiça. Ele quer que você abrace, que você abocanhe esse fruto. E você não tem capacidade nenhuma de dizer não para ele. O que você faz? Você corre para as asas do Messias. Você corre para Cristo Jesus. E quando o diabo aparece para te tentar, você fala: arreda de Satanás, ele venceu por mim. Você já foi derrotado. Não há mais pacto com o diabo. Jesus rasgou o pacto que a gente fez com o diabo, o pacto que a gente fez com o pecado, o pacto que a gente fez com a morte. Ele rasga toda a dívida que a gente tem, e ele estabelece uma nova, eterna, inquebrável aliança, que não é nós que cumprimos, é ele que cumpre por nós. A única coisa que ele fala é: venham a mim, venham aqui, atrás de mim. É quando você larga-se, abandona-se e perde-se completamente qualquer esperança em você mesmo, e você olha para Cristo, aí sim você vence o diabo, aí sim você vence a tentação, você vence o pecado, o ciclo do vício é quebrado,
não pelas obras, pela fé, no ungido do Senhor. Em terceiro e último lugar, verso 12 ao 15, nós temos o estabelecimento do reino. Então o povo disse a Samuel, verso 12: quem são os que diziam, será que Saul nos governará? É os filhos de Belial, que a gente viu semana passada, né? O pessoal que está duvidando de Saul ali, ele falou: vamos fazer justiça. Saul libertou a gente, quem duvidou de Saul, traga para morrer para aqui. Aí num vislumbre de graça de Deus aqui, Saul fala: ninguém vai morrer hoje. Por quê? Ele fala: Deus trouxe livramento, salvação. Livramento e salvação é a mesma palavra no original aqui, para Israel nesse dia. Ele está tipificando Cristo completamente aqui, né? Tem um ladrão, 2 ladrões na cruz, os dois estão zombando de Cristo. Os dois estão zombando, no vislumbre de graça, um deles se converte. E Cristo, no seu último momento, ele fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Graça. A vingança, ela cessa, a ira, ela cessa aqui, porque Cristo levou o nosso pecado. A graça, a perdão, ao livramento da morte. Verso 14. Depois Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o rei. E aqui tinha mais uma hora para expandir esse versículo aqui, mas em poucas palavras, o relato de Naás, dentro da narrativa de Samuel, ele tem a função, ele serve para uma coisa, porque o capítulo 10 ele termina com Saul sendo ungido por Samuel de forma privada, de forma meio que singular ali, ele e Samuel ali. Samuel unge Saul de forma não muito pública. E aí a crise que Naás traz vai servir para uma reunção ou um reestabelecimento de Saul de forma agora completamente pública. Completamente pública. E agora Saul ele toma a posição de rei mesmo, né? Quando Samuel, não estamos levando muita fé, ele ungiu ali Saul como rei. Opa, veio a crise, veio a serpente, Saul venceu pelo poder de Deus. Agora Samuel fala: vamos renovar o reino. E aí renovar o reino é: vamos de novo fazer essa cerimônia de ungir Saul, agora de forma completamente pública, porque Deus momentaneamente aprovou o reinado de Saul ali para derrotar Naás. O reino é renovado. Então foram para Gilgal e constituíram um rei a Saul diante do Senhor, e imolaram sacrifício de ofertas pacíficas diante do Senhor. E Saul ele se alegrou muito com todos os homens de Israel a essa pública festa e alegria e culto de Israel aqui no caso. Cristo ele renova o reino de Deus. Eu quero que vocês percebam em um tiro de espingarda aqui, um voo de helicóptero pela Bíblia, Deus ele tem alguns reinos diferentes. A primeira coisa que Deus cria lá em Gênesis 1 é o céu. Ele cria a dimensão invisível. Essa dimensão invisível, sempre que os profetas a veem, ela é centralizada por um trono. Então Yahvé desde sempre ele cria a dimensão invisível com os anjos, e ele já se manifesta ali como o rei, desde seu palácio, como o rei do céu, da dimensão invisível. Ele cria os céus, ele cria a terra em forma vazia, e quando ele começa a organizar a terra, ele já organiza a dimensão visível, esse universo que a gente vê, como o seu reino. Ele não deixa de ser rei, ele é rei no céu e ele é rei na terra. Só que agora na terra ele coloca os seus governantes para reinar. O sol governa, verbo de realeza, governa o dia, a lua governa a noite. E por último, Adão é aquele que governa sobre tudo debaixo do reinado de Yahvé como rei. Só que agora, na humanidade, que é especial, que é a imagem de Deus, o reino é estabelecido ali no jardim do Éden. Deus reina no Éden, e ele tem ali o seu vice-rei, o seu vice-regente, que é Adão e Eva como a sua rainha, a primeira dama da criação. Nós temos um reino especial ali no Éden, que é para ser o quê? Expandido por todo mundo. O diabo entra
O reino é corrompido, eles são expulsos do reino, eles são entregues agora ao exílio, e agora Deus permite, Deus é que faz isso, Ele entrega esse reino ao diabo. O diabo ele tem o seu domínio, ele é chamado de o Deus de século. Ele expande o seu governo e a partir de Caim, ele constrói uma cidade perversa, uma cidade que Lameque governa, ele mata os outros por pisar no seu pé. Ele expande o seu domínio até todo mundo está debaixo da serpente, do seu compactuado ali com Naás, exceto Noé e a sua família. E a história então é Deus chamando Abraão, chamando Israel para restabelecer o seu reino. Israel é o reino de Deus tipificado ali no Antigo Testamento, até que viesse o filho de Davi. E quando Jesus ele vem, ele fala: é chegado a vós o reino de Deus. O reino é renovado, o diabo é derrotado, e agora a Israel escatológica, o povo de Deus, a igreja, nós estamos no reino de Deus. Esse reino expande, que era o que Adão para fazer e não fez. Cristo expande esse reino através da pregação da igreja, até que ele volta e consuma o seu reino, e toda a criação é renovada. Essa simples frase de 1 Samuel 11:13, 11:14, tem tudo isso. Ali Samuel fala: vamos renovar o reino que Adão perdeu, que Israel perdeu. O ungido está sendo capacitado para renovar. Não é Saul, não é Davi, não é Salomão, não é Josias. Finalmente chegou Jesus, o rei que vai renovar o reino que Adão perdeu. 3 conclusões práticas para nós concluirmos. Primeira delas: não imite Naás. Vejam, capítulo 11, verso 10. Fala assim: os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. Essa é a frase de Juízes. O que Israel fazia em Juízes? A gente pregou todo o livro de Juízes aqui na igreja. Cada um fazia o que era certo, o que era bom aos seus próprios olhos. Então ele ia arrancar um olho e ia ficar o outro, porque agora Naás vai fazer o que é bom aos seus próprios olhos. É isso que o diabo faz. Ele faz o que é certo aos seus próprios olhos. É isso que você faz, é isso que eu faço quando a gente peca. A gente faz o que é certo aos nossos próprios olhos. Esse olho arrancado, míope, às vezes cego. Não imite nada. Naás ele retoma a narrativa de Juízes. Ele vai fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Ele quer arrancar os olhos de Israel e dominar o povo de Deus e humilhar o povo de Deus. E essa frase ela ecoa tudo que Israel fez até aqui. Israel, povo de Deus, agindo conforme bem quer. Chegou a serpente. Vocês estão reclamando que Naás está fazendo o que ele quer aqui? Vocês estão fazendo exatamente isso por séculos. 4 séculos aqui de Juízes, eles fazendo a mesma coisa que Naás, que é a serpente. Não imitem Naás, porque Naás é sempre derrotado no final. Você vai se juntar a ele, você vai querer viver essa sua miserável e curta vida fazendo o que você acha que é certo. É sério isso. Essa é a loucura das loucuras. Isso é você pedir para ir para o buraco, e o buraco está vindo em direção a você. A queda está te espreitando. Pare de imitar a serpente. Não é, de novo, fisicamente demonstrando rebelião a Deus que você imita a serpente a Deus. É em cada microação que você, em vez de ser guiado pela palavra de Deus, você é guiado pela palavra do seu maldito coração enganoso. Cada vez que você trata sua esposa, seu marido, seus filhos, o seu trabalho, o seu lazer, o seu celular, o seu hobby, a comida, a bebida,
para o seu próprio prazer e apenas isso, como se você fosse um fim em si mesmo, e você não glorifica a Deus, você está fazendo o que o diabo quer. Você é apenas um fantoche nas mãos de Naas. Deus fala, faça um pacto comigo, Naas. Sem palavras você fala isso. Quando você escolhe o pecado, não imite Naas. Em segundo lugar, agora a palavra de esperança. Independente do seu passado, há esperança para você. Como que eu cheguei a isso? Jabes de Gileade. Vocês lembram? A gente esquece, né? A gente pregou os juízes todos na nossa igreja. Capítulo 19, 20 e 21 é a grande crise dos israelitas ali. Aquela mulher do levita, ela é abominavelmente violentada. O levita corta aquela mulher em 12 partes. Manda o povo, fica escandalizado, se junta contra Benjamim, vence a tribo de Benjamim, e a tribo de Jabes, a cidade de Jabes, não ajuda na batalha. O que Israel faz? Destrói a cidade de Jabes, exceto ali, se eu não me engano, 300 ou 400 mulheres, entrega essas mulheres da tribo de Benjamim, que sobrou deles, e Jabes é marcado então por essa história de que não se uniu ao povo de Deus, não ajudou o povo de Deus, não fez nada que prestava, e o povo de Deus destruiu eles. Mas vejam, passou o tempo, a história rodou. Jabes agora está em perigo, e ela clama para Israel, para os seus irmãos: me ajudem. E ela é salva. Jabes de Gileade é libertada, porque ela confiou no ungido, ela confiou em Saul. Então vejam, se você não é um dos nossos filhos dessa igreja, eu tenho absoluta certeza que você teve um passado absolutamente desgraçado, um passado traumatizante, se seu pai e sua mãe não eram crentes praticantes da palavra de Deus. Você é encharcado de trauma, você tem visto na sua vida pecado, na sua vida, todo mundo aqui tem. Mas, meus irmãos e irmãs, o passado não vai falar e definir a nossa identidade. Paulo é o exemplo disso. Paulo, ele fala: olha, eu olho para o meu passado, eu vejo, eu matava a igreja, eu era perseguidor do povo de Deus, eu sou o pior dos pecadores. Mas ele olha para esse período de trevas abominável da vida dele, como fariseu, e ele fala assim: sabe por que Deus fez isso? Para que quando vocês, gentios, olhassem para mim, vocês iriam saber que Deus estava os piores pecadores. Deus estava os piores pecadores. Você perseguia o povo de Deus, você cuspia no evangelho, você xingava Deus, você não teve pai, você não teve mãe, você só tem pecado, você era entregue numa vida desgraçada e miserável. E vejam, foi Deus que permitiu você fazer isso. Para que Deus fez isso? Para te levar no lugar de desespero mesmo, para te levar no lugar que você não tem mais nada a não ser Cristo. E você olha para trás e é para a igreja glorificar a Deus pelo meu passado, porque independente do nosso passado, há esperança para cada um de nós. Segundo Coríntios 5,17, Paulo fala: quem está em Cristo é uma nova criação. E ele fala: as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram, o pecado passou, o trauma passou, o passado passou, e tudo se fez novo. A gente vai carregar essas marcas das consequências da queda, mas isso não nos define mais. Isso não define nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com o seu marido, com a sua esposa. Isso não define o seu relacionamento com a comida, com a bebida, com qualquer coisa da criação, com o sexo. Fala assim: o diabo, você não tem mais palavra aqui. Cristo me renovou completamente. Terceiro e último lugar, verso 6, a aplicação prática inusitada que o texto coloca para nós aqui é: viva motivado por uma ira. Olha que loucura isso. Seja movido por ira. Obviamente não uma ira pecaminosa,
Olha o que diz o verso 6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus se apoderou dele e ele ficou muito irado. Olha só, essas duas coisas andam juntas. Ser empoderado, ser tomado pelo Espírito gera ira. Contra quem? Não contra as pessoas. Contra Naás. Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o príncipe das trevas deste mundo caído. Ira santa. Como é que a gente tem ira santa? Quando a gente fica indignado contra tudo que vai contra Deus, contra o diabo e contra o nosso pecado. Se você não tiver essa ira dentro de você, você não vai lutar. Paulo fala, é uma luta, é uma agonia, é um sofrimento, é realmente você cerrar os olhos, os pulsos e lutar, sabendo que a vitória já é dada pelo Cristo que foi morto por nós e levantou dos mortos. Você não pode tratar o pecado a banho-maria. Você não pode viver essa vida relaxada que você está vivendo. É luta, é ódio, eu odeio isso que está dentro do meu coração, que vai contra o Deus que eu amo. Eu odeio essas trevas que cercaram o meu Senhor Salvador na cruz. E você luta, e aí sim você luta com a ferocidade santa e calma e controlada de você avançar no temor de Deus, unido com o povo de Deus. Aí você avança. E Naás é derrotado. O povo de Deus se alegra. Pelo contrário, só existe humilhação e morte. Mas a morte foi derrotada. A serpente perdeu. Ele está irado. Ele está com o pé aqui na terra, irado, tentando fazer o máximo possível para arrancar o nosso olho. Ele está como um leão ao nosso redor, buscando quem tragar. Você fecha-se no povo de Deus, porque ele só vai te tragar se a ovelhinha sair do arraial. Você se fecha, o temor de Deus te apodera e você vence ele com o sangue de Cristo, olhando para a cruz. Amém? Vamos orar? Tenha um momento breve de oração silenciosa. Rejeite o diabo na sua vida. Abrace o Cristo que morreu por você e que te ama. Nessa oração, eu já vou orar para encerrar o sermão. Senhor, nós chegamos neste lugar de desespero e choro. Os pecados são como um dilúvio que cai em nossas cabeças. Mas assim como a serpente lá em Apocalipse 12 abriu a sua boca como um dilúvio contra a mulher, e a terra se abriu e ela não foi afetada, nós neste momento renunciamos o diabo e as suas obras, renunciamos a serpente e o seu engano, renunciamos à tentação e vamos correr para Cristo Jesus pela fé que o Senhor nos dá. E nós não fazemos isso por nós mesmos. Por nós mesmos, nós somos povo dele, compactuados com ele, em aliança com ele. Mas o Senhor irrompe em nossas vidas e nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Um reino de justiça, alegria, paz, amor no seu Espírito. Ó Deus Espírito, empodera-nos, encha-nos de uma ira santa contra nós mesmos. Dá-nos olhos para enxergarmos nosso passado, presente e futuro com a nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós sejamos definidos por Ele, pela Sua palavra. Ó Messias, renova-nos, pois somos súditos do Teu reino agora, da Sua glória, e em Teu nome, o nome que é sobre todo nome que nós oramos. Amém.